Muito bem. Nessa aula, vamos conhecer o nosso lançamento por homologação. Já vimos nas aulas anteriores o lançamento direto, de ofício ou ex ofício, vimos o lançamento por declaração ou misto e agora o lançamento por homologação. Cada vez mais utilizado, lançamento por homologação. Muito bem. Então, vamos conhecer o artigo 150 do CTN, iniciando o estudo do lançamento por homologação, estudo esse que é longo, na verdade. Vários aspectos importantes, não só aspectos legais, como jurisprudenciais com relação a esse tipo de lançamento por homologação. Vamos lá, artigo 150 do CTN. Observe que no lançamento por homologação, o que acontece? O contribuinte, ele mesmo, sem qualquer participação de autoridade fiscal, ele calcula e paga antecipadamente ao lançamento. E fica esperando a Fazenda Pública fazer a homologação daquele pagamento antecipado. A doutrina denomina esse lançamento de autolançamento, na medida em que o sujeito passivo é que calcula e paga antes da participação da autoridade fiscal. No entanto, eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe com relação a essa denominação doutrinária. Voltando para mim, ora, então o que acontece é o seguinte, a denominação autolançamento pode induzir vocês ao erro. Porque o lançamento, nós vimos no artigo 142, compete privativamente à autoridade administrativa. Só a autoridade administrativa pode efetuar o lançamento. Portanto, quando o sujeito passivo calcula e paga antecipadamente nesse procedimento administrativo, não há nenhum lançamento. O lançamento propriamente dito é a homologação. Porque aí sim vai haver a participação do fiscal, da autoridade fiscal, verificando se estava correto o lançamento, o pagamento feito anteriormente pelo sujeito passivo e homologando aquele cálculo e aquele pagamento antecipado feito pelo sujeito passivo. Então, cuidado, a denominação autolançamento pode lhes dar a falsa impressão de que o sujeito passivo é que está lançando. Não é isso que ocorre. O lançamento é ato vinculado e obrigatório da autoridade fiscal de acordo com o artigo 142. Então, no lançamento por homologação, o lançamento propriamente dito é a homologação, que é o momento em que a Fazenda Pública participa, a autoridade fiscal participa desse procedimento administrativo. Muito bem. Vamos lá então para o texto do artigo 150, para que a gente possa entender com detalhes esse tipo de lançamento. Artigo 150. O lançamento por homologação que ocorre contra os tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Olha, cuidado, vamos observar bem essa redação, para vocês observarem que o lançamento propriamente dito é a homologação. Vamos ler o artigo 150 pulando uma parte. Vamos lá. O lançamento por homologação, e aí vamos tirar esse espaço, essa frase toda entre as duas vírgulas, e vamos ler o seguinte: o lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade, assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Então, observe que fica muito claro, mas muito claro, que o lançamento propriamente dito é a homologação. O cálculo e o pagamento antecipado pelo sujeito passivo em termo de ato administrativo de lançamento não é absolutamente nada. O lançamento propriamente dito é a homologação, de acordo com o artigo 150, do Código Tributário Nacional. Mas voltando à imagem para mim, então observe que o lançamento
é sempre privativo da autoridade fiscal. Ok? Sempre privativo da autoridade fiscal. Mas, será que o sujeito passivo tem que esperar a vida inteira por essa homologação da Fazenda Pública? Verificando se o cálculo e o pagamento antecipado que ele fez estão de acordo com a legislação? Este é o grande detalhe. O parágrafo 4º do artigo 150, ele estabelece exatamente o prazo que a Fazenda Pública tem para homologar expressamente aquele cálculo e o pagamento antecipado feito pelo sujeito passivo. Então vamos para o parágrafo 4º do artigo 150, que tem muitos detalhes para serem observados. Sem dúvida, é o dispositivo mais importante desse tipo de lançamento. Vamos lá, parágrafo 4º do artigo 150. Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos. Ah, boa, você já tinha falado isso, o prazo em direito tributário é de 5 anos. É exatamente isso. Só tem um prazinho de 2 anos em todo o direito tributário, que é lá no artigo 69 do CTN, já falei com vocês, que depois vamos estudá-lo no processo de repetição de indébito. Então, se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. É a homologação tácita. É exatamente a homologação tácita. Salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, minha gente, se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, não vai ocorrer a homologação tácita, tome cuidado, contados da data da ocorrência do fato gerador. É, exatamente. Vai haver, sim, a decadência, que é o fato da Fazenda Pública não poder mais constituir o crédito, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Está lá no artigo 173, inciso 1º, que nós vamos estudar ao estudarmos a decadência tributária. Mas o prazo de 5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador só é contado desta data se não houver dolo, fraude ou simulação. Porque se houver dolo, fraude ou simulação, o marco inicial da contagem do prazo é o primeiro dia do exercício seguinte e não a data da ocorrência do fato gerador. O que é bastante razoável, porque dá um prazo maior para a Fazenda Pública lançar. Muito bem, voltando a imagem para mim, então este é um aspecto muito importante. O sujeito passivo declarou, pagou, a Fazenda Pública tem 5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador para homologar expressamente. Caso não o faça, considera-se homologado, é homologação tácita, contados 5 anos da data da ocorrência do fato gerador. Se houver, no entanto, dolo, fraude ou simulação, a Fazenda Pública ganha um prazinho a mais, porque os 5 anos não serão contados da data da ocorrência do fato gerador, e sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Maravilha. Mas agora vamos aos aspectos jurisprudenciais importantíssimos nesse tipo de lançamento por homologação. Vamos lá? Primeiro detalhe, com relação ao STJ. Em se tratando de tributo lançado por homologação, cuidado, gente, vamos entender bem essa questão do STJ. Ocorrendo a declaração do contribuinte e na falta de pagamento da exação no vencimento, fica elidida, ou seja, dispensada, a necessidade da constituição formal do débito pelo fisco quanto aos valores declarados. Antes de continuarmos essa posição do STJ, vamos voltar para mim para que eu explique alguns detalhes aqui. Ora, já sabemos que, ao ocorrer o fato gerador, imediatamente surge a obrigação tributária, porque o fato gerador, já vimos lá no artigo 114 do CTN, é condição necessária e suficiente.
há necessidade dele e não há necessidade de mais nada, uma vez que é suficiente. Mas o direito da Fazenda Pública cobrar, que é o crédito tributário, depende dessa operação que estamos estudando agora, que é o lançamento. Maravilha. No entanto, considera o STJ que, se o sujeito passivo, naqueles tributos sujeitos a lançamento por homologação, ele declara e não paga o que declarou, não há necessidade formal de um lançamento para a Fazenda Pública poder entrar, por exemplo, com uma ação de execução fiscal contra o contribuinte. Considera-se, nós vamos ver na continuação, que, entre aspas, o sujeito passivo, na hora que ele declarou que ele devia e não pagou, entre aspas, ficou constituído o crédito. Entre aspas, porque nós já sabemos que a constituição do crédito, o lançamento, é competência privativa da autoridade fiscal. Mas entende o STJ que, embora não tenha havido ainda uma participação efetiva da autoridade fiscal lançando, uma vez que o contribuinte declarou e não pagou no vencimento, a Fazenda Pública já pode entrar com uma ação de execução fiscal contra ele. Olha que detalhe importantíssimo. É um crédito tributário entrando em execução fiscal sem que tenha sido, de fato, feito o lançamento pela autoridade fiscal. Vamos ver a continuação dessa posição do STJ, interessantíssima, com relação ao lançamento por homologação. Vamos lá. A declaração do contribuinte constitui, entre aspas, porque nós já sabemos que a constituição do crédito tributário, ela é competência privativa da autoridade fiscal. Não fui eu que coloquei, entre aspas, a própria decisão do STJ colocou a palavra constitui, entre aspas. Constitui o crédito tributário relativo ao montante informado e torna dispensável o lançamento, sendo legítima a recusa na expedição de certidão negativa de débito. Ora, voltando para mim, portanto, é importantíssimo lembrar aqui que, se o sujeito passivo declarou no lançamento por homologação, no caso do imposto de renda, por exemplo, declarou que teria que pagar, não pagou, ele declarou que teria que pagar, mas não pagou, a Fazenda Pública já pode entrar com uma ação de execução contra o contribuinte, embora não tenha havido de fato o lançamento, e mais, pode ser negada a expedição de certidão negativa, porque já existe, segundo o entendimento do STJ, uma dívida tributária, muito embora não tenha havido de fato o lançamento tributário feito por qualquer autoridade fiscal. Vejam que posição importantíssima do STJ no que diz respeito ao lançamento por homologação. Então, é muito importante, eu sempre coloco isso, que você estude o direito tributário não só baseado nos dispositivos do CTN, na literalidade dos dispositivos do CTN e da própria Constituição e de outras leis, mas também sobre o enfoque, sobre a luz das decisões dos tribunais superiores, STF, STJ, sobre o aspecto jurisprudencial, portanto. Então, se você for seguir a literalidade do Código Tributário Nacional, não há como inscrever em dívida ativa e partir para uma execução fiscal, não há como negar a emissão de uma certidão negativa, pela literalidade do CTN, caso não tenha havido a constituição formal do crédito tributário através de um lançamento feito pela autoridade fiscal competente. Mas o STJ tem esse entendimento diferenciado. E o que vale para efeito de prova é o aspecto jurisprudencial. Então, se hoje, numa prova, você vai responder se a Fazenda Pública pode não fornecer a certidão negativa, porque existe uma dívida declarada pelo contribuinte e não paga, embora não tenha havido lançamento formal pela autoridade fiscal, pode sim. Você vai responder de acordo com o STJ, salvo, evidentemente, se o examinador pedir que você desconsidere a jurisprudência. Mas se não fizer isso, coisa que nunca faz, você terá que responder de acordo com o aspecto jurisprudencial. E, de acordo com esse aspecto, conforme nós acabamos de ver, não há necessidade da constituição formal
no crédito tributário através do lançamento, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Basta a declaração e o não pagamento do vencimento, já pode entrar com ação de execução fiscal, já pode negar a certidão negativa. Legal? Mas não acabamos o lançamento por homologação. Tem muitos detalhes ainda para nós estudarmos com relação aos outros parágrafos do artigo 150 e também ainda um arcabouço vasto jurisprudencial sobre o tema. Mas isso nós vamos ver no próximo encontro. Até lá.